Mil, te amo por ser uma jornalista que não expõe a vida dos outros por visibilidade. Vocês me inspiram. Quem falou foi o João Matheus Domingues. Aí a gente entra no outro assunto, né? Mas acho que a Nils pode falar do caso em geral. Não, acho que todo mundo que tá aqui já deve ter visto, né? A gente teve uma atriz que queria manter a vida dela privada, né? Ela foi vítima de uma violência, foi vítima de estupro, engravidou nesse processo, descobriu a gravidez já avançada, optou por manter a gravidez e fazer uma entrega voluntária da criança pra adoção. Só que isso, eu não sei se vocês têm dimensão disso. Primeiro, qualquer mulher, vítima de estupro ou não, pode optar por fazer uma entrega voluntária. A lei ampara, tá? Existe uma lei que ampara, é um direito dela, normal. E pra fazer isso, você responde algumas medidas de sigilo, que é pra garantir essa relação, os pais que vão adotar, os pais adotivos e pais biológicos. E você faz isso principalmente para proteger a criança, que vai ter a vida dela ali, não quer ter a história vinculada com um passado de violência, né? Você protege a identidade da criança. Então, ela fez consulta com psicólogos, ela passou por todo o processo do Ministério Público. E aí, gente, entra uma estrutura burocrática para garantir a seriedade desse processo que vocês talvez não tenham dimensão. Entra a vara da família, entra o juizado especial, entra todo um acessório que a gente paga com imposto pra garantir segurança desse processo. E tudo isso foi perdido porque alguém quis levar vantagem e quis aparecer na mídia. Aí tem alguém da equipe do hospital, completamente antiético, que deveria arcar também com isso. Inclusive, se eu fosse a pessoa vítima dessa história, eu processava todo mundo. É o hospital, é funcionário, tem que investigar, tem que trazer o nome dessa pessoa que vazou essa informação. É o jornalista que divulgou isso, é a outra galera lá que nem é jornalista, que não é nada, que vive de drama de internet, que toda essa galera tem que ser processada, porque eles interferiram no processo legal. E aí, essa pessoa que já era vítima de uma violência, foi vítima de outra violência, porque ela foi atacada, acusada de abandono parental. Não tem, sabe? Não tem o que eu possa dizer, não tem o que a gente possa expressar que traduza a indignidade dessa situação. De alguém querer lucrar com exposição em cima da dor que a Clara sofreu, sabe? Não existe uma palavra que expresse. Não existe. Nada que eu diga aqui vai ser da altura da indignação que essa situação é. E a reação da internet foi, de boa parte, né? Foi de amparo e de apoio a ela, de reconhecimento que isso não se faz, de repúdio ao que foi feito. Mas claro que tem uma parcela da sociedade que vai se unir ao que há de pior na sociedade. A gente sempre tem que contar com essa possibilidade. A gente tem que entender que, embora a vasta maioria das pessoas tenha ficado a favor dela, a vasta minoria de pessoas, considerando as milhões de pessoas que usam a internet no Brasil, ainda é muita gente. É muita gente pra mandar mensagem de ódio, é muita gente pra atacar, principalmente no momento em que a pessoa tá numa posição de sensibilidade e vulnerabilidade tão grande, não é mesmo? Porque essa coisa foi toda apresentada pro público nesse momento. Mas eu acho que é o seguinte, o grande problema a gente tem que entender, primeiro, eu acho que existe um negócio chamado direito de privacidade. Existem momentos em que você tem o direito de desrespeitar o âmbito privado de alguém. Quando, por exemplo, essa pessoa tá fazendo alguma coisa ilegal contra outra pessoa. Envolvendo crime, alguma coisa crime, assim. alguma coisa, ou alguma coisa extremamente imoral que afeta outras pessoas. Ou quando ela é um agente público, né, com o salário que é pago com o nosso imposto. Então a gente, eu acho que pelo menos determinada parcela da vida privada dele que afeta a imagem pública, que afeta o trabalho dele público, a gente tem o direito de pelo menos estar informado se tem alguma coisa errada ou não. Existem momentos, tá? Mas nada disso se aplica nesse caso. Não existe nenhuma ação ilegal que está sendo feita, não existe absolutamente nada de imoral. Aliás, a gente tem que reconhecer vários méritos na menina que está envolvida nesse caso. Na parte da vítima, né, da Clara. Enfim, na parte da vítima. Então, assim, gente, quem tá fazendo esse tipo de coisa, tá fazendo pra audiência. Pra benefício próprio, pra lucrar. É lucro em cima da miséria, é lucro em cima da violência. Olha, não tem palavras, sabe? São duas vidas ali completamente expostas nossa, eu falei pra ela, eu mandei mensagem no Twitter, eu não a conheço pessoalmente, mas assim, a voz geral das pessoas, né, que entendem essa situação é de espero que você se recupere, a gente vai fazer de tudo pra você se recuperar, pra que isso fique pro passado, pra que você e essa criança consigam ter uma vida. Porque o efeito imediato dessa barbárie que foi feita, né, pelo jornalista, pelas criaturas envolvidas, é estragar o futuro, é matar em vida. É basicamente isso que eles fizeram. Tipo, é um absurdo tão grande. E assim, a gente tem que aprender a lidar com isso, sabe? A gente tem que aprender a repudiar essas coisas, mas veementemente mesmo, pra que não sobreviva um domingo, sabe? Um profissional desse, olha, gente, isso envergonha toda uma carreira, envergonha toda uma categoria. Não tem meias palavras pra isso. O que a gente precisa entender primeiro, a privacidade precisa ser respeitada nesse caso, e a gente tem que entender o modus operandi da galera, tá? Tem que se vacinar contra
é isso. Que faz esse tipo de coisa. Eles fazem, você vai criticar ele na rede, coisa do tipo, essas pessoas e tal, e o nome dela vai lá pra cima do Twitter, mesmo que seja negativo, é isso que ela tá esperando. E você tá sendo bondoso, meu bem, você tá medindo as pessoas com a sua régua. A gente tem que levar em consideração que, por exemplo, a pessoa que quer ser candidata a deputada, ela só precisa reunir alguns milhares de pessoas que pensam que são tão escrotas quanto ela. Então, às vezes a pessoa ela não vai nem administrar isso fazendo algo positivo. Não, ela quer se chafurdar na lama, porque na lama ela vai encontrar outros que talvez não tenham coragem de fazer o que ela fez, mas vão se identificar com ela e usá-la como avatar das maldades que cultiva dentro de si. Basicamente é isso. Tem essa outra parte política no Brasil, a gente tem isso também, porque tem um problema com o nosso sistema político, que é um sistema político, a gente não tem voto distrital para legislativo no Brasil. Com o voto distrital, dentro do seu distrito, do seu distrito eleitoral, igual tem nos Estados Unidos, você tem que ter a maioria dos votos, né? Só que no Brasil não, a gente tem por ficha, né? Como é que fala? Por lista. Então, o que acontece é que se você quiser ser eleito deputado, por exemplo, estadual ou federal, você não precisa que a maioria das pessoas de uma determinada região votem em você. Você só precisa que uma minoria numerosa do seu estado vote em você. Se essa minoria, mesmo que pequena, for representativa e capaz e tiver números necessários para eleger alguém, você só precisa apelar para essa minoria e você vai ser eleito. Então você pode adotar posições extremamente radicais em busca de uma vaga no parlamento. Coisa que em países que tem o voto distrital, porque aí você tem que quebrar o estado em distritozinhos, essas pessoas não vão conseguir fazer de forma tão fácil, porque elas precisam vencer a maioria do distrito, independente, tipo assim, da vertente política dela e coisa do tipo. E muita gente já percebeu isso, que a rede social, ela te ajuda nisso. Por quê? Aí entra aquele fenômeno da primeira parte que o Leon descreveu. Você não é conhecido. Você se envolve numa coisa absurda. Você defende o nazismo. Ou você, entendeu? Você fala uma coisa chocante. Você sabe que vai ser retweetado. Você sabe que você vai ser repudiado veementemente por uma grande parcela das pessoas. E você faz isso. Todo mundo vai bater o olho ali nos tópicos, nos assuntos mais falados, e tá lá o seu nome, você. Aí, você vai ser exposto pra outras pessoas, e a gente sabe que a nossa sociedade tá doente, tá vivendo... Aí entra o algoritmo, a polarização, a gente não tá falando coisa com coisa. Você vai ser exposto pra pessoas que podem pensar igual a você. E pode reparar, gente, muita gente foi eleita assim em 2018, vai ter muita gente sendo eleita assim agora em 2022, porque a gente ainda não aprendeu. Quem tá manipulando essa situação já entendeu, é muito fácil entender isso. É por isso que a gente tá falando aqui também, pra vacinar. A gente tem que se vacinar, a gente tem que entender. E é diferente, por exemplo, quando a gente critica alguém com um posto, um cargo público. Porque essa pessoa já tá lá. As pessoas têm que ser criticadas mesmo. Isso não é dar palco. Quando a gente bota alguma coisa absurda que o governo federal, que o presidente fez. Quem sou eu pra tirar palco do presidente, gente? Ele já é o presidente. Ele tá fazendo campanha antecipada com dinheiro público. Então, assim, ele já tá no palco. Então, a gente tem que apontar todas as barbaridades que são feitas. Por quê? Porque ele já tem uma audiência. É diferente de você pegar uma pessoa totalmente desconhecida, que tá lá no cantinho dela, e aí ela fala um absurdo, e você vai e pá, estou denunciando. Não, você não tá denunciando, você tá servindo. Você tá fazendo o que ela quer. É isso, é diferente. As coisas têm nuances, as coisas têm elas mudam de acordo com a figura, né? Basicamente. O Rafael tá falando aqui sobre a crítica ao distrital. A gente sabe. A gente sabe que existe o lance das minorias que podem perder voz e tudo mais. Então a gente tem um problema, e é por isso que esse é um problema complexo. E a gente só tá mostrando... A galera fala, eu falei, essa é uma característica do nosso sistema. Eu não falei, é melhor ou pior. É esse sistema que a gente tem benefícios, mas também tem contrapontos. E esse é um deles, tá? Que alguém que apela pra uma minoria radical pode ser eleito a vida inteira, porque se essa minoria for grande o suficiente pra eleger um representante pro parlamento, vai ser eleito. Por favor, eu não falei que é melhor, tá? A galera já entra assim, mas não foi isso. A gente sabe das críticas, tá? A gente não tá aprofundando nenhum sistema é perfeito. A gente sempre trabalha com essa premissa. Nunca vai ser perfeito, nunca vai ser, mas você tem que analisar. E hoje, o que elege a minoria, tá elegendo minorias de extrema direita. E aqui eu vou entrar pra fazer presta muita atenção aqui, você que é de direita. Eu vou usar esse daqui pra tirar um ruído da nossa comunicação. A gente tem vários seguidores que se identificam como direita e eles se sentem muito ofendidos quando a gente fala da extrema direita. Por quê? Porque se você não estuda política, não estuda história, talvez você não conheça o conceito de extrema direita. E você acha que quando a gente fala extrema direita, a gente tá dizendo só que alguém que é muito de direita. Não.
Não é isso. O extrema-direita dentro do espectro, ele tem características próprias. Quando a gente fala de extrema-direita, a gente tá falando de grupos políticos que descaradamente são racistas, que defendem racismo, que defendem misoginia, que defendem exclusão de minorias, que extrema-direita defende a morte, liquidação desses grupos. Isso é extrema-direita. Você que é da direita, não tem por que se magoar quando alguém se refere à extrema-direita. Não é de você que tá falando. Pelo amor de Deus. A galera toma umas dores assim. Você tem que entender, quando a gente fala de extrema, em geral, pra direita ou pra esquerda, obviamente agora a gente tá falando de direita porque é a discussão que tá em voga, tá? E também, ao meu ver, é o grupo que tem um poder político muito grande hoje. É a única ameaça, se você for comparar. Sinceramente, ameaça real. Quando a gente fala de extremo, a gente tá falando de pessoas dentro desse espectro que são, em geral, contra a manutenção de instituições liberais. Democráticas. Agora deixa eu explicar o que é liberal. Não é aquela coisa de liberal igual a gente chama os democratas nos Estados Unidos. Não é que é aquela coisa que a gente vincula à esquerda. Também não é a coisa do liberalismo social, que vou colocar os tópicos ligados ao liberalismo social, que é reconhecimento dos direitos de minorias. Civis. Tipo assim, em geral, entendeu? Vamos qualificar aqui. Quando a gente tá falando de liberal, eu tô falando de instituições liberais, tá? A gente tá falando de coisas como democracia, habeas corpus, Estado de Direito, igualdade perante a lei, né? Direito ampla ao defesa. voto, ampla defesa, esse tipo de coisa. Isso são instituições liberais. Eu sei que é confuso porque os nomes batem. Aí você quer odiar o Paulo Guedes porque o Paulo Guedes é liberal. Tudo bem, mas não é desse liberal que a gente tá falando, entendeu? Falando de instituições liberais que a gente tem hoje, que é basicamente onde tá sustentado o nosso Estado de Direito e a democracia, tá? Essas instituições que mantêm isso, que se a gente tirar, a gente vira uma ditadura, basicamente. Quando a gente fala de extremos, são as pessoas dentro do espectro político ou da esquerda ou da direita. Obviamente aqui a gente tá falando de direita, quanto do nosso momento, não tô traçando aqui um falso paralelo, tá? Mas são essas pessoas dentro de cada lado da política que são contra essas instituições liberais. Pessoas que são contra o tratamento igualitário de indivíduos, porque ou são racistas, ou são misóginos, que acham que as mulheres têm que ser tratadas de forma inferior, ou são homofóbicos e coisas do tipo. São pessoas que defendem, por exemplo, uma ditadura, a tomada do poder por um grupo. O fim do Supremo. O fim das instituições liberais. Uma delas também é a divisão de poder. Elas querem o fim da democracia do voto direto, impedir que certos grupos votem ou achar que a participação de certos grupos na política deveria ser limitado ou deveria ser evitado de alguma forma. Então é disso que a gente tá falando, tá? Quando a gente fala que liberais são instituições liberais. As coisas sobre as quais o Estado de Direito democrático se sustenta. Então é isso. Quando a gente tá falando de você, quando a gente fala de extrema esquerda, a gente não tá falando da galera de esquerda. Não é do PT. Que quer manter as instituições. A gente não tá falando da galera de direita. Mas acho que não precisa falar nem da extrema direita. Vou falar da extrema direita, porque quem fica nervoso é o povo da direita. Povo da direita. Quando a gente fala extrema direita, não é de você, a menos que você esteja caminhando para a extrema direita. E aí, você que vai me dizer, o que você tá defendendo na sua vida aí? Tem a listinha do Humberto Eco lá, que você pode discernir o que é um extremista de direita. Eu não sei porque que eu entrei nisso. Foi só pra liquidar esse ruído aqui, porque muita gente se confunde. Porque eu sou de direita, vocês são contra a direita. Tipo assim, dentro do campo democrático, eu quero que vocês, não vocês, meus queridos, mas assim, eu quero que a galera da direita e da esquerda, sabe, se fermente dentro do campo diplomático, briga mesmo, briga, eu vou comer minha pipoca e vou ver, não tem problema, briga, se estapeia, papapá, acho bom, acho ótimo. Dentro do campo democrático, fora do campo democrático, eu vou estar junto brigando, entendeu?